Olá, bem-vindos! Vamos continuar com Roma? Vamos? A grande estrela da arquitetura romana é aquele que todo mundo conhece, que é o Coliseu. Vamos falar sobre ele. Na verdade, gente, o Coliseu se chama Anfiteatro Flávio. Ele foi feito na era da dinastia Flávia de imperadores. Ele foi feito na época de Vespasiano, o imperador Vespasiano, e foi terminado na época do imperador Tito. Ele foi feito entre 72 depois de Cristo e 80 depois de Cristo. O nome Coliseu, que é Coliseum, né, na verdade é um apelido, porque ele foi construído onde antigamente era a casa de Nero, chamada Domus Aurea, Casa de Ouro. Vou contar isso pra vocês, merece. Um absurdo, mas merece. Bom, é uma mega, super, hiper, trans, mega, plus, blaster residência de Nero, aquele sacana que pôs fogo em Roma, aquele ótimo imperador, só que não. E era enorme, tinha um lago artificial. Ele mandou fazer uma escultura de si mesmo, era um retrato dele de 30 metros de altura. Esse nome, Casa Dourada, vem do material com que ela foi feita. A fachada dela era toda revestida de folhas de ouro, gemas, pedras preciosas, chiquérrima. A vila, ou seja, a casa, tinha 2 andares e 140 quartos. Eles estimam que a área dessa casa era mais ou menos o equivalente a 5 campos de futebol americano. Então, essa estátua que tinha na casa, de 30 metros de altura, de bronze, era chamada Colosso de Nero. Quando ele morreu, a estátua ficou lá e transformaram ela numa estátua do deus Sol, Sol Invictus. Aí todo mundo falava, ali no Colosso de Nero, ali no Colosso de Nero. E como o Coliseu foi construído ali, ele pegou o apelido de Coliseu, de Colosso, né? Entenderam? Então, um apelido, tá? Hoje não tem mais a estátua lá, não. Já foi destruída faz muito tempo. Bom, o Coliseu é um dos melhores exemplos de como o arco foi uma excelente solução arquitetônica. Porque, na verdade, ele é uma elipse, ele tem 3 andares e, então, ele é alto, ele tem mais ou menos 48 metros e meio de altura. E hoje, se não me engano, antigamente ele tinha 52, um pouco mais. E a gente vê que ele só pôde ter essa conformação circular, essa planta circular, né, elíptica, e essa altura porque através das arcadas o peso foi sendo subdividido, né? Então, muito bacana. Só para vocês terem uma noção, essa arquitetura é tão bem resolvida que é o que a gente usa até hoje nos estádios. Basicamente, nossos estádios são coliseus, né? Esses 3 andares é muito bacana porque eles fizeram uma homenagem à Grécia nesses 3 andares. O primeiro andar, as colunas são dóricas. O segundo andar, as colunas são jônicas. E no terceiro andar são coríntias, em homenagem à evolução grega, aos períodos gregos, arcaico, clássico e helenístico. O Coliseu foi construído com uma pedra travertina, que é uma pedra típica lá daquela região, as paredes externas, com tufo, que é uma pedra calcária também típica, mármore, concreto, e foram unidos por 300 toneladas de grampos de ferro. Por isso que ele é todo furadinho quando você vê hoje. Eu vou mostrar uma recriação de como era o Coliseu na sua fundação, né? Quando ele foi construído. E aí vocês podem perceber que a gente tem a mesma conformação de hoje, de um estádio, e que a gente tem lá em cima uns palitinhos. O que serão esses palitinhos? Sabe o que era? O Coliseu tinha um velarium.
uma cobertura que eles usavam ou nos dias de chuva, de muito sol, e que é feito num esquema muito bacana. Hoje em dia a gente acha assim, o máximo, né, quando faz um estádio coberto e é como se fosse maior tecnologia. Gente, 80 depois de Cristo já estava lá o Coliseu com seu velário. Aliás, no filme que eu vou receitar para vocês, o Gladiador, que é uma recriação super bacana digital do Coliseu, mostra o velário. Eu fui assistir o filme e fiquei lá vigiando para ver se mostrava, mostra o velário. Qual que é o esquema dele? Então imaginem vocês o Coliseu elíptico. Ali naqueles palitinhos você tem rolos de um tecido feito especial, né, com alguma pele, alguma coisa resistente. E aí quando lá de fora você puxa essas cordas presas no palitinho, esses rolos encolhem. Quando você solta, esses rolos abrem. Mais ou menos como uma persiana, gente. Bacana demais, super tecnológico, principalmente para essa época. E outra coisa que é romana é o elevador. No filme mesmo do Gladiador, tem uma hora que ele sobe, o gladiador, não lembro se sobe ou desce, no elevador. E tinha. E o que é o elevador? Nada mais uma caixinha, né, que se você puxa, ela sobe. Se você solta, ela desce. Já tinha. Outra coisa interessante é que a gente pode ver hoje a arena já não existe mais, né? Essa ponte que eles fizeram foi uma ponte para os turistas passarem, mas dá pra gente ver as galerias subterrâneas. Nessas galerias, gente, ficavam os leões, na época que eles entregavam os cristãos na arena, nas lutas de gladiadores, como no filme a gente vê, ficava tudo lá embaixo. Imagino que também a administração do Coliseu, né? Então ele tem uma parte subterrânea enorme. Tá muito detonado, né? Mas foi um espetáculo. Ah, outra coisa, cabia em torno de 50 a 70 mil pessoas dentro do Coliseu. Por muito tempo ele foi o maior estádio do mundo. Agora chegou a hora de eu falar de uma outra grande estrela romana, que é o Panteão. O Panteão, gente, é um dos monumentos mais bem conservados daquela época, né, da antiguidade. O Panteão é um templo. Panteão, gente, quando a gente fala panteão ou panteão, é sempre um conjunto, um panteão é um conjunto de deuses. Eu tô falando isso porque, por exemplo, tem o panteão francês, temos o panteão romano, que é o panteão o mais famoso, tá? No caso, o panteão romano é consagrado aos 7 deuses planetários, por isso que chama panteão, porque é um conjunto de deuses, ok? Ele foi feito entre 118 e 125 depois de Cristo. Através do Panteão, a gente pode perceber a fusão da arquitetura grega e romana com clareza. Porque a fachada, o frontão do Panteão é um frontão grego, tipicamente grego, né, de um retângulo encimado por um triângulo. Atrás, o corpo do Panteão é um tambor, um enorme tambor cilíndrico, tá? Que nada mais é, eu vou mostrar num detalhe para vocês, que a estrutura arquitetônica do Coliseu, só que 3 andares, né, de arcadas, só que com os arcos fechados. Mas a subdivisão de peso, a estrutura, é a mesma. E esse tambor cilíndrico, ele é recoberto com uma enorme cúpula, que tem um furo no meio chamado óculo. Já vou explicar isso tudo para vocês. Por que que tinha esse furo, esse óculo na enorme cúpula? Gente, pensa bem nas toreba de parede que esse panteão, que esse edifício tinha que ter. Sabe por quê? Sabe por quê? Imagina a altura, 43 metros de altura. Ali você não tem nenhum pilar interno nessa planta circular. Então, o que tem que sustentar
essa altura e esse peso dessa cúpula de 43 metros são as paredes. Então as paredes são grossíssimas, isso não deixa ter janela, não dá para ter abertura, né? Então eles precisam de ar e luz, daí a necessidade do óculo, tá? Uma informação legal é que essa cúpula, ela foi feita com a primeira versão do concreto. Concreto foi uma solução muito bacana, porque a pedra você tinha que talhar ela em pedaços inteiros, né? O concreto era mais fácil você modelar. Qual é essa primeira versão do concreto? É chamada de pozzolana. A pozzolana é uma mistura de cinzas vulcânicas da região de Pozzuoli, ali nas imediações do Vesúvio, misturado com cal. E ela dá uma argamassa muito resistente e duradoura. Essa é a primeira versão do concreto e que foi usada nessa cúpula. A parte interna dele era consagrada aos 7 deuses planetários, então tinha 7 nichos, um para cada um desses deuses planetários. Com o tempo, passada a história, e vocês vão entender porquê, ela se tornou uma igreja, hoje ela é um monumento, e ali estão enterradas pessoas importantes, reis, rainhas, mas um artista lindo, Rafael, que morreu super novinho e pediu para ser sepultado no Panteão. Rafael do Renascimento, já falo dele. A parte interna é muito linda, está muito bem conservada e a gente pode ver os pisos de mármore, né? Preciso contar uma coisa para vocês. Momento caras da história da arte. Quando eu fui a Roma, eu fiquei hospedada super perto, dava para ir a pé do Panteão. E aí eu fui visitar o Panteão, fiquei extasiada com tanta beleza, aquela coisa enorme, né? Beleza, fui embora e quando eu ainda estava perto do Panteão, fui embora a pé, começou a chover. Aí eu falei, vamos voltar lá correndo pra gente ver se chove através daquele óculo. E aí o cara tava fechando a portinha, e eu com minha mímica, né, falei, please, né? Aí ele abriu uma gretinha da porta assim pra eu ver, eu queria saber se estava chovendo lá dentro, gente, tinha um velhinho, ótimo, com um rodo desse tamanho, puxando água, presta atenção. Isso foi já no século XX. Bobagens à parte, vamos continuar. Um outro detalhe da arquitetura, tudo é importante, né, gente? Eu já tô cansada de falar que é muito importante também. Mas um outro detalhe legal pra gente conhecer, uma informação interessantíssima, quando eu pergunto pra você, o que é a basílica? Você vai me responder, uma igreja. Não. A basílica, gente, foi um prédio simplesmente pau pra toda obra. Era multifuncional. Ali tinha sessões de tribunais, discursos, comércio, ali rolava de tudo. Um aluno meu, quando eu estava dando essa aula, me fez um comentário super engraçado. Um shopping, né, professora? Mais ou menos. A basílica, esse prédio, vai ter uma planta retangular, né? Ela vai ter uma entrada principal e 2 laterais, e uma nave relativa a essa entrada principal e 2 naves relativas às entradas laterais, que é nada mais, nada menos do que a planta das nossas igrejas. Então eu quero dizer que esse nome basílica, que a gente liga diretamente à igreja, era um prédio super bem resolvido, e quando criaram o templo cristão, usaram ele por ele ser um prédio que tinha dado certo, né, em suas funções. Era uma construção bacana, funcional, então eles usaram ela, tá? A gente não tem mais nenhuma basílica em pé em Roma, então eu vou mostrar o que restou de uma, o resto tudo é recriação. Um outro tipo de arquitetura, que é uma arquitetura monumento, são os arcos de triunfo. Sabe para que serviam os arcos de triunfo? Para os imperadores passarem triunfantes ao ganhar alguma batalha. Então, a gente vai ter vários exemplos de arcos. A gente tem os mais antigos, que são mais simples, de uma arcada só, como o Arco de Tito.
A gente tem arcos posteriores, como o de Constantino, que tem um arco central maior e 2 laterais menores. E uma coisa interessantíssima, esses arcos, eles eram todos ornamentados com esculturas consagradas ao imperador, medalhões, frisos com relevos, onde contavam as histórias dessas batalhas, faziam homenagens aos deuses, essa coisa toda. Mas o interessante, gente, é que os romanos foram saqueadores de si próprios. Esse arco de Constantino, dizem, momento caras da história da arte, que era um período de greve quando Constantino precisou construir ele para passar triunfante, né, numa vitória de última hora, e que os artistas estavam de greve. E aí que eles saíram correndo pelos arcos todos e saqueando, tirando os pedaços dos outros arcos dos outros imperadores que já tinham morrido para ornamentar o de Constantino. Inclusive, essas esculturas que eram colocadas dos imperadores nos arcos, elas tinham cabeças removíveis. Morreu Tito, joga a cabeça do Tito fora, pega o corpinho, põe a cabeça do Constantino. Super práticos, entendem? Ótimo! Um outro tipo de arquitetura monumento são as colunas. Também são feitas para comemorar vitórias nas batalhas. A mais famosa e mais importante de todas é a coluna trajana, que foi feita para comemorar uma vitória do imperador Trajano. Essa coluna foi feita para celebrar uma vitória dele contra a Dácia, Romênia. Ela foi feita entre 106 e 113 d.C., tem 42 metros de altura. Ela é toda ornada com relevos em tiras que vão circundando ela. Dizem que se você desenrolasse esse relevo, daria 200 metros de relevo contando as histórias dessas batalhas. Num realismo impressionante, num detalhe impressionante. Ela tem uma base, né, essa coluna, e lá no alto ficava a escultura, a estátua do imperador Trajano. Gente, semana que vem tem mais Roma, bacana, e conto com vocês, tá? Beijo, curtam, se inscrevam e espalhem a notícia, sempre, 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 sempre.